Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amado irmão, querida irmã, você que me acompanha nessa jornada evangelizadora, mais uma vez te convido a dar um joinha, acionar o sininho e, se não for inscrito, se inscreve. Se todos os dias você fazer isto, acionar o sininho e compartilhar, o YouTube reconhecerá a legitimidade dessa missão e enviará para mais e mais pessoas. Na 20ª semana do tempo comum, no ano de São José. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros 2 que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensaram que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão lhe disse: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou está com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a olhar assim com o nosso olhar bem humano, né? Bem humano, puxa vida, talvez eu e você pensaríamos que fôssemos também receber mais porque na nossa lógica nós trabalhamos mais. Porque trabalhamos mais, temos que receber mais. Assim é a nossa lógica. Mas veja bem, mas o que o patrão combinou? O patrão combinou uma moeda de prata por dia e o patrão, que é fiel, cumpriu aquilo que prometeu. Deu uma moeda de prata. Na lógica humana, na lógica desse homem aqui, ele foi injusto porque esses que chegaram primeiro trabalharam mais e os que chegaram por último trabalharam menos. Mas a lógica de Deus nós precisamos entender
que é bem por aqui, ó. A lógica de Deus é dar a todos os trabalhadores a mesma graça divina, a mesma dádiva, do mesmo tamanho, para todos. Então, eu que estou na igreja há tantos anos, e alguém que chegou hoje, que chegou agora, e que tem um coração totalmente desprendido e trabalhador, receberá o mesmo que eu, a mesma dádiva, a mesma graça, da mesma proporção, receberá o mesmo. Nós precisamos entender que o amor de Deus, ele não perpassa pela lógica humana. A lógica de Deus é a lógica da justiça. Deus é justo. Então ele dá aquilo que contratou, aquilo que combinou. Se Deus está nos prometendo o céu, nos dará o céu a mim que estou trabalhando para Ele, para a honra e glória dele, apesar das minhas misérias. Tenho trabalhado para Ele há todos esses anos, e a você que chegou agora, que chegou nesse instante, o Senhor dará da mesma forma. Nós precisamos entender isto, essa lógica de Deus. E Ele mesmo vai dizer aqui, muito interessante, ele diz, amigo, toma o que é teu, toma a parte que lhe cabe. Ou você está com inveja porque eu estou sendo bom? Será que nós estamos tendo inveja porque Deus está sendo bom? Normalmente, uma casa que tem, por exemplo, 2 filhos, normalmente o filho mais novo sempre tem, aqui é o contrário desse evangelho, tá? Sempre tem ciúmes do irmão mais velho. Mas ele não entende que o amor do pai e da mãe é semelhante. É semelhante. Pode não ser igual, pode ser uma redundância, ou até um pouco de contradição à minha fala, mas ela não é igual porque as pessoas são diferentes. Elas são diferentes. O que é isso? Cada filho tem um jeito de ser. E o amor do pai e da mãe, de tamanho igual, do mesmo valor, embora com características diferentes. A característica do tratamento é diferente, porém, o amor é igual. Não significa que aquele pai ou aquela mãe ame mais um e menos que o outro. Isso nós precisamos entender o amor de Deus. O amor de Deus, ele é de igual para igual. Ele vai dar de acordo com o salário do nosso trabalho. Né? Então, ou seja, ele vai dar a moeda que ele contratou, a mim e a você. E agora, muito interessante, aquilo que falava a palavra de Deus ontem, né? Os últimos serão os primeiros, e ele volta com o mesmo tema hoje. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Ou seja, a nossa disputa é interessante, né? A gente vê tantas pessoas disputando poder, disputando cargo, disputando títulos, né? E a gente não vê ninguém disputando ou querendo chegar no céu primeiro, ter essa graça de estar no céu, não pela força do seu título, não pela força do seu dinheiro, não pela força das suas qualidades, mas pela força do amor de Deus. Chegar no céu, que eu possa chegar no céu não como uma competição, mas como uma graça que Deus derrama. Então hoje o Evangelho é muito claro para com o serviço para com Deus. Receberemos da mesma maneira. Então, trabalhemos com mais amor, não para recebermos mais, mas porque Deus é justo e Ele vê a quantidade do nosso trabalho, nosso esforço, nosso desejo de que essa palavra seja difundida, seja divulgada, chegue a tantos outros corações, chegue ao coração, possa converter essa palavra
essa pregação de hoje possa converter, e esse que foi convertido por essa pregação de hoje que você está espalhando, esse vai receber a mesma graça, dádiva de graça que eu recebi, que eu vou receber, para a honra e glória de Deus. E é assim, o amor de Deus não faz distinção, não tem predileção, o amor de Deus é puro e é igual para todos nós. Que possamos abraçar essa lógica de Deus, que seja também a nossa lógica de amar o outro. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com tua graça, que a Virgem Maria Santíssima, Mãe de Deus, Rainha do Clero, nos ajude o Instituto Rainha do Clero, para que esse instituto aconteça, para amar aqueles que chegaram há muito tempo, esses sacerdotes que estão há muito tempo na batalha, e esse sacerdote que chegou agora e que precisa tanto do nosso carinho. Que São José, patrono da Igreja, nos dê a força de permanecermos fiéis com ele à Santa Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.